Revelado. A incrível herança secreta do meu avô que transformou minha vida no orfanato. No sótão escuro do orfanato, onde a poeira dançava ao contar histórias de tempos esquecidos, Miguel se aventurou surpreendido. Nesse lugar, as sombras pareciam esconder segredos profundos. Desde pequeno, sentia que a música pulsava em suas veias, mas a sociedade ao seu redor nunca acreditou no seu talento. Ele havia aprendido a conviver com a solidão e a desigualdade, mas naquele instante, algo em seu peito pulsou mais forte. Entre caixas empoçadas e memórias apodrecidas, Miguel encontrou uma carta amarelada. Suas mãos trêmulas abriram o envelope e, ao começar a ler, seu coração disparou. As palavras de seu avô, um compositor apaixonado, saltaram da página como uma sinfonia antiga. Ele descobriu que, assim como ele, o homem que nunca conheceu também sonhou com a música. A música é a ponte que nos conecta ao mundo, dizia a carta, e nas entrelinhas Miguel sentiu uma chama se acender dentro de si. Era como se a voz de seu avô o envolvesse, o encorajasse a sonhar. Mas essa descoberta não era apenas um presente, era um dilema. Miguel olhou pela janela do sótão para a rotina do orfanato que se desenrolava abaixo. Ele amava seus amigos, sua verdadeira família. O que aconteceria se ele decidisse seguir em frente? O orgulho, os aplausos e os holofotes poderiam ter um alto custo. Deixaria tudo para trás? Pensou angustiado. A música ecoava em sua mente, mas o peso da lealdade era enorme. Por dentro, uma batalha se armava. Seguir o sonho ou permanecer fiel à sua gente. Miguel estava lutando contra demônios invisíveis. Ele conhecia a dor da rejeição ao tentar se inscrever em escolas de música. Porta fechada após porta fechada. Garoto do orfanato, ouviu um avaliador sussurrar. A cena se repetia como um eco cruel. Ele via outros jovens com sobrenomes respeitáveis começando a brilhar, enquanto ele se sentia cada vez mais ofuscado. A frustração se transformou em raiva, e ele se perguntava se realmente tinha lugar naquela briga. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Já conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia do concurso musical, Miguel sentou no camarim e sentiu suas mãos suadas. Cada batida do coração ecoava no silêncio opressivo. Se eu vencer, deixarei todos. E se eu falhar, será que ainda terei a música? Perguntas sem respostas dançavam em sua mente, enquanto ele respirava fundo tentando se concentrar. Ele subiu ao palco. As luzes brilhavam como estrelas, mas a plateia se tornava um grande mar de rostos desconhecidos. Com a primeira nota, sentiu o chão sumir sob seus pés. A música fluiu, e por um instante, ele não estava mais naquele orfanato. Ele era um menino sonhador, assim como seu avô. E a dúvida que o consumia parecia desaparecer. Mas o que aconteceria se ele vencesse? O que aconteceria com aqueles que amava? Miguel olhou para a plateia, e naquele momento, soube que sua jornada musical estava apenas começando. Mas o que isso significaria para sua vida e seus amigos? A pergunta ficou no ar, ecoando como uma canção inacabada. Miguel sentia seu coração pulsar em cada nota que escorria de suas mãos. Quando a música tomou conta do palco, ele viu não apenas uma plateia, mas o reflexo dos que sempre estiveram ao seu lado. A imagem de seus amigos, cada um deles torcendo, dançando dentro de seu coração. O que seria da relação deles se ele se tornasse alguém famoso? A ideia parecia grandiosa e assustadora ao mesmo tempo. A performance se estendia, e enquanto suas notas se entrelaçavam no ar, memórias vinham à sua mente, jogadas no quintal, risadas compartilhadas, e as noites em que se reuniam para ouvir os relatos dos adultos do orfanato, sonhando juntos com um futuro melhor. Aqueles momentos eram sua música mais doce. Quando finalmente terminou, a plateia irrompeu em palmas. Ele sentia o calor do aplauso,
mas havia uma sombra que não conseguia desfazer. O júri, por outro lado, só poderia ser um mistério. Ele não tinha ideia de qual teria sido o impacto que sua apresentação causara. Ao sair do palco, Miguel foi buscar seus amigos. Ele os encontrou entre os corredores agitados do concurso. Sorrisos e abraços estavam por toda parte, mas a ansiedade ainda martelava em sua mente. E se eu ganhar? E se isso significar meu adeus a eles? Uma onda de medo o dominou. A ideia de mudar de vida era tentadora, mas ele havia prometido a si mesmo que não deixaria o orfanato para trás. Quando a premiação estava prestes a começar, Miguel segurava a mão de sua amiga Carla, que sempre acreditou nele. Ela o olhou nos olhos e sorriu. Independente do que acontecer, você é o melhor, disse ela com a voz firme. Aquela frase tocou Miguel de uma maneira inestimável. Ele sentiu de novo a chama da música que o guiava desde o sótão, mas também a força da lealdade a seus amigos. O anúncio do vencedor foi como uma contagem regressiva para seu próprio destino. Miguel segurou a respiração enquanto a tensão no ar era quase palpável. E se a vitória me afastar deles? Uma voz dentro dele questionou. Por outro lado, outra voz sussurrava. E se a música for o caminho para que eles também sonhem? E o vencedor é Miguel. Quando o nome ecoou pela sala, um grito involuntário escapuliu de sua garganta. O público explodia em aplausos. Ele tomou um momento para absorver a emoção. Sentia os olhos de Carla, os gritos dos seus amigos. Um misto de alegria e pavor agarrou seu peito. Não podia ignorar que sua vitória era um divisor de águas. Seria uma nova vida? Ao subir ao palco, ele levou as palmas e chamava a presença de todos os seus amigos. Eu não estou aqui sozinho, ele começou, já com lágrimas nos olhos. Queria que eles soubessem que aquela conquista também era deles. Afinal, cada nota que tocou ressoava nas memórias do orfanato. Enquanto ele falava, havia uma tensão palpável entre a alegria do momento e a incerteza do que viria a seguir. Ele tinha um prêmio, mas o que mais o aguardava em seu novo caminho? O futuro gritava promessas, mas e seus laços? Eu vou continuar sonhando por vocês, todos nós juntos, prometeu. A plateia vibrou, mas ele sentia que as palavras não eram suficientes. Ele estava em uma encruzilhada. E agora, o que Miguel faria com seu novo prêmio? O que significaria a vida fora do orfanato, com a fama que esperava? O desejo de sempre brilhar ainda estava nele. Mas quanto dessa luz poderia ser compartilhada com seus amigos? Essas perguntas se formaram como acordes quase inaudíveis em sua mente, deixando um eco perturbador na noite que se seguia. Miguel desceu do palco em meio ao frenesi da plateia ainda em aplausos. As vozes de seus amigos o cercavam, mas ele mal conseguia ouvir o que diziam. A adrenalina o impulsionava, mas um nó se formou em seu estômago. Ele queria agradecer, queria celebrar, mas a dúvida persistia como uma sombra em seu sorriso. Você foi incrível, Miguel, gritou Lucas enquanto o abraçava com toda a força. Eu sabia que você conseguiria. Eu não deixarei de lado o que temos. Ele repetia para si mesmo em meio às vozes, mesmo que palavras de alegria ecoassem ao seu redor. O reconhecimento era emocionante, mas o temor de perder a conexão com eles também crescia. Sentados em um canto tranquilo do corredor, seus amigos tentavam acalmar a animação. Carla, sempre a mais perceptiva, notou a expressão inquieta no rosto de Miguel. Ei, qual é o problema? Isso é só o começo. Você não está feliz? Estou sim, mas e se isso mudar tudo? E se eu for só um nome? E nós? Eu não posso deixar vocês para trás, respondeu ele, a voz tremendo levemente. O peso das expectativas e promessas cobrava um preço. Não seja bobo. Isso é uma oportunidade. E nós estaremos aqui torcendo por você. Lucas insistia, mas Miguel apenas balançou a cabeça em desacordo. As palavras eram reconfortantes, mas não podiam desfazer a incerteza que se instalara em seu coração. Durante a festa após a premiação, Miguel viu amigos do orfanato interagindo com pessoas que ele só conhecia pela televisão. Tudo parecia surreal. A música alta fazia o chão vibrar, mas mesmo em meio à celebração, ele se sentia distante.
Ele percebia que a fama poderia ser uma armadilha, uma ilusão que o afastaria do que realmente importava. Enquanto jogava a cabeça para trás tentando relaxar, a imagem de seu avô veio à sua mente. Um homem que sempre trabalhou duro, que teve que abrir mão de sonhos para cuidar da família. Passaram-se alguns minutos, mas esse pensamento lhe trouxe uma pequena esperança. E se ele pudesse honrar a memória do avô? E se os sonhos dele não precisassem ser trocados pelos de seus amigos? Mais tarde naquela noite, enquanto olhava pelas janelas do evento, uma repórter se aproximou dele. Miguel, você se tornou uma sensação. O que você pretende fazer agora? Com um microfone em punho, os flashes das câmeras piscavam freneticamente. Quero usar minha música para ajudar. Não apenas a mim, mas aos meus amigos também. Ele respondeu, a determinação começando a rasgar suas dúvidas. Se minha voz puder dar oportunidades a outras pessoas, então terei conseguido mais do que apenas fama. As palavras pareciam ecoar em seu coração, mas ainda havia um caminho longo a percorrer. Afinal, como ele poderia transformar seus desejos em ações concretas? O que isso significava na prática para o orfanato e todos que dependeriam dele agora? Quais seriam os próximos passos? Enquanto as luzes da festa piscavam ao fundo, Miguel sentiu o peso das responsabilidades crescer. O medo e a esperança dançavam dentro dele. O que viria a seguir seria desafiador. Agora, com esse prêmio em mãos, a pressão aumentava. E se por trás de toda essa vitória houvesse mais do que um simples reconhecimento? E se, de repente, uma herança deixada por seu avô aparecesse na forma de uma oportunidade inigualável? Miguel não sabia a resposta, mas sabia que estaria disposto a buscar. A noite prometia mais do que parecia, e ele estava prestes a descobrir o quão profunda poderia ser a conexão entre sonhos, família e origem. O futuro se apresentava incerto, mas a determinação de não deixar seus amigos para trás começava a brilhar mais forte. Enquanto a festa continuava agitada, Miguel decidiu que precisava de um tempo sozinho para refletir. Ele se despediu rapidamente de seus amigos e se dirigiu a um pequeno jardim ao lado do salão. O ar fresco da noite trazia um alívio que contrastava com a intensidade das emoções que o envolviam. Ele caminhava lentamente, observando as estrelas que piscavam no céu, como se cada uma delas estivesse ali para lhe oferecer uma nova perspectiva. Sentou-se em um banco de madeira, e logo lembranças de seu avô começaram a surgir de novo. O cheiro do café que ele costumava preparar pela manhã, o jeito como contava histórias sobre a vida e seus ensinamentos que sempre pareciam tão simples, mas que tinham um profundo significado. A vida é feita de escolhas, Miguel. Nunca se esqueça das suas raízes. A voz do avô ecoava em sua mente. Quando ele fechou os olhos, uma ideia começou a tomar forma. E se a herança que ele tanto esperava aparecesse na forma de uma oportunidade para ajudar não apenas a si mesmo, mas também a todos que haviam feito parte de sua jornada? Miguel imaginou como poderia criar um projeto musical para o orfanato, algo que desse aos jovens a chance de brilhar como ele estava tendo agora. A visão o fazia sentir-se mais leve e, ao mesmo tempo, mais determinado. Ele poderia fazer o orfanato ser um lugar onde sonhos ganhavam asas. Sim, isso é o que eu quero, pensou, com um sorriso involuntário brotando em seu rosto. De repente, o barulho da festa pareceu se desvanecer, e sua mente estava completamente focada no que fazer. Ele precisava passar seus planos para seus amigos, pois era a única forma de tornar tudo mais real. Ele respirou fundo e decidiu que assim que voltasse, falaria com todos sobre sua ideia. Como sempre, eles seriam seu pilar de apoio. Quando voltou para o salão, percebeu que Lucas e Carla estavam conversando com um grupo de pessoas. O olhar deles sentiu-se como um bálsamo. Embora a animação ainda estivesse lá, a ideia de partilhar seus planos o deixou nervoso. Miguel caminhou lentamente até eles, tentando controlar a ansiedade. Uma hora dessas ele estava no palco sendo aplaudido e agora, em poucos passos, enfrentaria o seu próximo desafio. "Ei todos!" ele chamou, e imediatamente captou a atenção de Lucas e Carla. Os sorrisos se abriram e ele sentiu a energia do grupo mudando rapidamente. "Eu tenho uma ideia.
Uma grande ideia que pode mudar tudo para nós. Eu quero fazer algo para o orfanato, algo que nos faça brilhar ainda mais, disse ele, a empolgação crescendo em sua voz. A curiosidade estava estampada nos rostos dos amigos. O que você está pensando, Miguel? Questionou Carla, com os olhos brilhando. Mas antes de Miguel responder, uma figura familiar surgiu na multidão. Era sua antiga professora do orfanato, Dona Helena, que também não perdia uma oportunidade de prestigiar a nova estrela local. Com um sorriso caloroso, ela se aproximou e o parabenizou. O que deveria ser um momento de felicidade, porém, trouxe um frio na barriga de Miguel. Como ele explicaria seus planos com ela ali? Oi, Dona Helena, muito obrigado. Estava pensando em fazer algo que ajude as crianças a se expressarem através da música. Ele tentou se manter firme, mas o olhar de Dona Helena pareceu captar a incerteza. Isso é maravilhoso, Miguel. Você tem uma voz incrível e todos devem ouvir. Mas lembre-se, nem sempre é fácil conseguir apoio, principalmente para um projeto. O que será que você precisa? As palavras dela soaram como um chamado. A sala estava prestes a vibrar com novas possibilidades, mas Miguel sentia que tinha muito a aprender. Poderia a ajuda do seu avô ser o sinal que ele precisava? Nesse instante, ele percebeu que era hora de ser decisivo. Mas como chegaria lá com tantas perguntas e desafios? A melodia dos sonhos estava se formando, mas havia um grande caminho pela frente. Qual seria a primeira nota dessa nova sinfonia? Com a sensação de que um novo capítulo estava prestes a se abrir, Miguel lançou um olhar para seus amigos, antes de pronunciar a próxima frase. Vocês estão prontos para me ajudar a transformar isso em algo real? As palavras pairavam no ar, e enquanto ele aguardava a resposta, o coração batia mais forte do que nunca. O ar do salão estava carregado de expectativa. Os olhares de Lucas e Carla se encontraram, e por um breve momento, a música e as risadas ao redor pareceram se calar, como se o universo estivesse segurando a respiração. Miguel sentiu o peso daquela pergunta pairar sobre ele, a resposta dentro de seu peito, pulsando como um tambor. Lucas foi o primeiro a reagir. Claro que estamos prontos, Miguel. Você sabe que somos parceiros em tudo. Sua voz ressoou com alegria e determinação, e Carla assentiu. Seus olhos brilhavam com uma mistura de entusiasmo e admiração. Aquela validação trouxe um calor no peito de Miguel, uma chama de coragem que começou a se acender. Então vamos lá. Miguel começou tomando um fôlego fundo. Quero criar um projeto de música no orfanato. Algo que ajude as crianças a descobrirem e expressarem o seu talento, assim como eu tive a chance de fazer. Mas preciso da ajuda de vocês para conseguir apoio, tanto de empresas quanto de pessoas que acreditam na arte como nós. Isso é fantástico, Carla exclamou, fazendo os outros se voltarem para escutá-los. Mas como vamos fazer isso? A gente precisa de um plano. Vamos fazer uma apresentação, mostrá-los do que somos capazes. Podemos fazer uma gravação de uma música original e chamar toda a comunidade, sugeriu Lucas, animado. As ideias começaram a fluir e rapidamente o grupo se envolveu, a energia contagiante fazendo com que todos falassem ao mesmo tempo. Miguel sentiu um misto de ansiedade e excitação. O sonho estava se materializando diante de seus olhos. Eles discutiram sobre como reunir instrumentos, ensaios e estratégias de divulgação, e a cada ideia compartilhada, o coração de Miguel batia mais rápido. Então, em meio à conversa acalorada, algo chamou a atenção de Miguel. Dona Helena, que tinha prestado atenção em tudo, parecia pensativa. Ele se lembrou das dificuldades que ela havia enfrentado para manter o orfanato em funcionamento, e uma inquietação surgiu. Era agora ou nunca. Dona Helena, o que a senhora acha da nossa ideia? Miguel perguntou, virando-se em direção à professora. Ela sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. É um projeto maravilhoso, Miguel, mas temos que ter um plano realista. Precisamos de financiamento, de contatos com a gestão do orfanato. Não podemos deixar as crianças desapontadas. As palavras dela o atingiram como um balde de água fria. Miguel sentiu a pressão e a responsabilidade crescerem. Será que ele realmente conseguiria? Ele desejava tanto trazer uma mudança, mas a dúvida começou a invadir sua mente. Reuniu coragem.
Se esse é o caminho, vamos trabalhar juntos para isso. Não podemos deixar que o medo nos impeça. Eu vou lutar por isso, assim como meu avô faria. Seu olhar endureceu com a determinação que ele não sabia que possuía. É isso aí! Lucas e Carla gritaram juntos, contagiados pela energia de Miguel. Enquanto o grupo continuava a discutir, algo chamou a atenção de Miguel. Uma conversa ao fundo, quase esquecida no calor da festa, falava sobre doações para o orfanato de um benfeitor anônimo. Seu coração acelerou novamente. E se essa fosse a chave? A herança de seu avô poderia abrir portas que estavam fechadas até agora. Miguel queria descobrir mais sobre esse benfeitor. Para isso, precisaria agir rápido e principalmente reunir apoio. Pessoal, seria incrível se conseguíssemos contatar essa pessoa. Vamos investigar isso juntos, porque pode ser a nossa chance. A energia mais uma vez elevou-se. Miguel sabia que tinha muito a fazer, mas sentia que o caminho estava começando a se iluminar. Ele olhou nos olhos de cada um dos amigos que estavam ali ao seu lado. Havia um brilho ali, algo que ele não tinha certeza se conseguiriam, mas a esperança consequentemente renascia. E enquanto todos se animavam e planejavam, Miguel fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não desistiria, até que as crianças do orfanato tivessem a chance de sonhar através da música. Vamos nessa então, gritou Lucas, e o grupo vibrou em uníssono, prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas no fundo, uma pergunta inquietante ficou. Quem seria afinal esse benfeitor misterioso que poderia mudar tudo? Com o coração acelerado, Miguel percebeu que a próxima etapa de sua jornada estava prestes a começar, e ele mal podia esperar para desvendá-la. A excitação pairava no ar enquanto o grupo começava a delinear o plano para buscar a ajuda do benfeitor anônimo. Mas para Miguel, tudo isso era mais do que apenas um projeto. Era um chamado para a ação, uma oportunidade de mudar a vida de tantas crianças que, assim como ele, um dia sonhavam com um futuro melhor. No dia seguinte, Miguel e seus amigos se reuniram em sua pequena sala de ensaio. O espaço estava repleto de instrumentos simples, mas cheios de história. O cheiro de madeira e cola se misturava às risadas e à empolgação de todos. Miguel sentia a adrenalina correr em suas veias. Esse era o primeiro passo em direção ao sonho dele e das crianças do orfanato. Precisamos de uma música poderosa, algo que transmita a esperança, que fale diretamente ao coração das pessoas, Carla disse, seu olhar determinado. Miguel concordou. Ele queria que cada acorde ressoasse nas almas da plateia. Eles começaram a tocar e cantar, mas logo perceberam que algo estava faltando. A melodia estava boa, mas o texto não refletia a verdadeira força que Miguel sentia dentro de si. Ele pegou o violão e, em um momento de inspiração, começou a escrever. As vozes que cantam, os sonhos que dançam. Juntos, somos um só coração. Suas palavras ecoavam nas paredes da sala. Isso é incrível, Miguel, Lucas exclamou batendo palmas. Precisamos mostrar isso ao nosso público. A energia positiva era contagiante. Eles ensaiaram vários dias. Algumas horas a mais se tornaram a rotina. Entre sorrisos e frustrações, a amizade se tornava mais forte. A música, que era o centro de tudo, unia as vozes deles, mas também os laços de um grupo que estava disposto a ir até onde fosse necessário. No entanto, a sombra da incerteza não desaparecia completamente do coração de Miguel. A pressão para encontrar o benfeitor aumentava. Ele sabia que era necessário apresentar um bom projeto para que pudessem ganhar atenção e apoio. Foram dias de busca intensa, a equipe fuçando por informações e contatos que pudessem levá-los ao tal doador misterioso. Numa dessas tardes, enquanto sondavam a internet, algo chamou a atenção de Miguel. Ele encontrou registros de um homem que, curiosamente, havia feito várias doações a instituições de caridade na cidade. Cada vez que um novo projeto nascia, o nome daquele benfeitor se destacava. O coração de Miguel disparou. Pessoal, eu acho que encontrei uma pista. Olhem isso, ele gritou, os olhos brilhando de esperança. Quando os amigos se aproximaram e viram as informações, um sentimento misto de incredulidade e animação percorreu o grupo. Temos que contactá-lo. Mas como? Carla perguntou, mordendo o lábio. Podemos começar por uma carta. Expor nosso projeto,
nossa visão. E quem sabe, talvez consigamos uma reunião, Lucas sugeriu. O brilho de determinação resplandecia em seu olhar. Com a abordagem definida, Miguel dedicou-se a escrever a carta. Cada palavra que ele digitava era carregada de sinceridade e paixão. Ele queria que o benfeitor sentisse a urgência e a possibilidade de mudança. Ao terminar, seu coração estava acelerado e suas mãos tremiam. Entregar a carta seria o próximo passo, um marco no caminho que os levaria para mais perto do sonho. Eles decidiram ir juntos ao endereço encontrado na pesquisa. No caminho, Miguel não pôde deixar de se perguntar se o benfeitor realmente estaria disposto a ajudar. O que aconteceria se tudo não fosse como sonhavam? Durante a caminhada, as árvores ao redor pareciam dançar com o vento, como se estivessem torcendo por eles. Estamos prontos para isso, pessoal, Miguel declarou. Mas no fundo da mente dele, uma nova pergunta emergia. E se o benfeitor não fosse tão generoso quanto imaginavam? A expectativa pairava no ar, enquanto se aproximavam do destino. Um misto de esperança e medo queria dominá-lo, mas Miguel estava decidido. Ele queria acreditar na mudança, na possibilidade de transformar vidas através da música. A porta que estava prestes a ser aberta poderia ser a chave para um futuro melhor. Com o coração na boca, eles finalmente chegaram ao local. Seriam bem recebidos? Miguel respirou fundo e se preparou para o que reverteria sua vida completamente. O que eles encontrariam do outro lado? A porta enorme, de madeira escura e polida, parecia um portal entre o mundo dos sonhos e a dura realidade. Miguel hesitou por um momento, observando os traços do lugar. Um pequeno jardim bem cuidado rodeava a entrada, flores coloridas dançando ao sabor do vento. Mas o que mais chamava a atenção eram as janelas amplas que deixavam escapar uma luz suave, quase mágica. Vai, Miguel, você consegue, Carla disse, encorajando-o com um sorriso como um farol em meio à neblina da incerteza. Sem mais delongas, Miguel avançou e bateu na porta. O som ecoou como um tambor de batalha. A espera era angustiante. Eles olharam uns para os outros, nervosos e esperançosos ao mesmo tempo. Cada segundo parecia se arrastar. Então, a porta se abriu lentamente, revelando um homem idoso de cabelos brancos e uma expressão amigável. Sim? Ele perguntou, com um tom de voz suave, mas firme. Olá, nós viemos falar sobre um projeto que temos relacionado a crianças do orfanato, Miguel disse, engolindo em seco. Os olhos do homem brilharam ao ouvir a palavra orfanato. Ele os convidou a entrar, e Miguel sentiu o coração acelerar. O interior era aconchegante, com estantes repletas de livros e quadros que retratavam paisagens da cidade. A sala tinha um cheiro de café fresco, que misturava-se ao perfume de papel velho. Era um lugar acolhedor, mas também imponente. Meu nome é Seu Carlos. Como posso ajudar vocês? Perguntou o homem, enquanto indicava um sofá confortável para que se sentassem. Miguel começou a expor o projeto. Suas palavras fluíam com emoção. Ele falou sobre a música, sobre o que representava para ele e para as crianças. A cada frase, sentia a energia da sala mudar. O olhar de Seu Carlos se tornava mais atento, mais envolvido. Assim que Miguel terminou, o silêncio preenchia o ambiente. É um projeto lindo, Seu Carlos disse finalmente. Mas preciso entender como vocês pretendem realizá-lo e quais são as necessidades específicas. E foi assim que Miguel e seus amigos detalharam cada passo do que planejavam. O desejo ardente deles de fazer a diferença transbordava a cada palavra. A paixão na voz de Miguel parecia contagiar o velho, que escutava atentamente com um sorriso discreto pairando nos lábios. E como você encontrou meu nome? Seu Carlos perguntou, levantando uma sobrancelha curiosamente. Miguel hesitou. Pesquisamos sobre doações e seu nome estava em várias iniciativas de apoio a crianças. O homem sorriu, quase contente. Um trabalho que fiz por anos. Queria que cada criança tivesse uma chance. Isso ainda é muito importante para mim. A conversa fluiu. Miguel contou histórias de suas experiências no orfanato, os desafios que enfrentaram e a importância de uma nova perspectiva. A música que ele e seus amigos compuseram,
as esperanças e sonhos que habitavam cada acorde que criaram. O tempo pareceu se esvair enquanto eles compartilhavam suas histórias. Mas ao mesmo tempo, Miguel sentia que ainda havia algo em seu Carlos que não estava sendo revelado. Uma sombra no olhar daquele homem tão bondoso, algo que o tornava mais profundo e, ao mesmo tempo, mais reservado. O coração de Miguel pulsava, um misto de esperança e inquietação. Deixem-me pensar um pouco, seu Carlos disse, quebrando o silêncio ao fim da conversa. Os jovens se entreolharam, esperando por um sinal de esperança, um vislumbre do que poderia vir. Na próxima semana, podemos nos reunir novamente para discutir detalhes? Seu Carlos continuou. Miguel acenou, mas sua mente fervilhava de curiosidade. O que havia de tão importante escondido naquela conversa? Antes de se despedirem, Miguel teve coragem de perguntar: "O senhor também tem alguma ideia ou contribuição que gostaria de nos oferecer?" A expressão de seu Carlos escureceu e ele hesitou. Toda jornada tem seus segredos, menino. Às vezes é preciso abrir os olhos para vê-los. Miguel sentiu um frio na espinha. Aquela frase ecoou em sua mente enquanto saíam da casa. O que seu Carlos poderia esconder? Era possível que por trás da generosidade houvesse uma história que mudasse tudo. A viagem de volta foi silenciosa, mas a mente de Miguel estava agitada, como um vulcão pronto a entrar em erupção. Havia muito mais em jogo do que apenas a ajuda. Ele estava determinado a descobrir os mistérios que aguardavam e como isso poderia transformar suas vidas de uma vez por todas. Na calada da noite, uma nova pergunta crescia em sua mente. Quais segredos estavam enterrados no passado de seu Carlos e como isso poderia ligar seu destino ao deles? O encontro tinha deixado Miguel em um turbilhão de emoções. A semana seguinte se arrastou e a expectativa roía sua paz. Miguel se pegou pensando nas palavras de seu Carlos. Segredos. Abri os olhos. O que isso significava? Sua mente buscava respostas, mas as pessoas ao seu redor pareciam alheias ao mistério que pulsava em seu interior. Na escola, Miguel não conseguia se concentrar. Torres de livros e cadernos se acumulavam na mesa, mas sua cabeça estava longe. Ele sonhava acordado, imaginando um cenário onde seu Carlos revelasse uma cadeia de acontecimentos que poderia mudar tudo. Seria uma doação generosa? Uma conexão com um parente? Os amigos, percebendo a distração de Miguel, tentavam animá-lo com piadas e histórias engraçadas. Que foi, Miguel? Tá com cara de que viu um fantasma. Carla riu, tentando trazer de volta o sorriso ao rosto do amigo. Miguel forçou um sorriso, mas tudo que pensava era no encontro que se aproximava. Finalmente, o dia chegou. Os jovens se reuniram mais cedo e discutiram o que poderiam apresentar a seu Carlos. Cada um trouxe suas ideias, e a energia positiva começou a fluir novamente, como um sopro de esperança. No entanto, Miguel não pôde deixar de sentir um peso. Ele queria entender melhor seu Carlos, sua história e o que poderia estar escondido por trás daquela aura bondosa. Quando o relógio marcou a hora, ele e seus amigos se dirigiram novamente à casa do velho. A porta se abriu e desta vez, Carlos parecia mais contemplativo. Ele os recebeu com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Que bom vê-los novamente. Vamos direto ao assunto? Estou pronto para ouvir suas ideias. Miguel, tomando coragem, começou a apresentar o que haviam pensado, mas conseguia mal focar nas palavras. Seu olhar sempre voltava ao rosto de seu Carlos, buscando algum sinal, alguma pista que o ajudasse a desvelar o enigma. Quando a conversa se aproximava do final, seu Carlos pediu um momento de silêncio. Ele se recostou na cadeira e começou a falar, suas palavras carregadas de emoção. Sabe, meus caros, toda a minha vida foi dedicada a ajudar crianças como vocês. E no fundo, também estou procurando me redimir de um passado que não foi fácil. Miguel segurou a respiração. O que viria a seguir era crucial. O velho homem respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta em sua própria vida. Eu cresci em um orfanato. Conheço a dor, conheço a luta. Por isso, me engajei nesse trabalho. Mas a luta deixa marcas, e algumas memórias são mais pesadas do que outras. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável.
Miguel não queria interromper. Apenas absorveu cada palavra, sentindo a identificação com aquele homem que uma vez foi apenas um estranho. Recentemente, seu Carlos continuou, descobri algo muito importante. Um testamento deixado por um parente distante. Uma herança que, se bem usada, poderá fazer a diferença. Mas eu hesitei em aceitar isso. Sinto que posso estar desapontando esse meu sonho de ajudar as crianças. O que eu faço com essa responsabilidade? O coração de Miguel disparou. Aquela era a resposta que ele não sabia que precisava. A herança seria uma oportunidade, mas também um dilema moral. Que peso, que responsabilidade. Você poderá nos ajudar, seu Carlos, Miguel disse, o impulso tomando conta. Nós podemos trabalhar juntos, usar essa herança para transformar vidas. Os olhos do velho brilharam com a proposta. Ele parecia reconhecer a paixão nos jovens diante dele. E isso fez seu coração aquecer. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, uma batida na porta interrompeu o momento. Miguel e os amigos trocaram olhares confusos. Quem poderia ser? O coração de Miguel começou a acelerar novamente, como se uma nova revelação estivesse prestes a acontecer. Um momento, seu Carlos disse um pouco nervoso enquanto se dirigia à porta. Miguel sentiu que talvez, só talvez, ali estivesse a resposta que ele não sabia que estava procurando. O que mais poderia entrar naquela sala e mudar o rumo de suas vidas? A porta se abriu lentamente, rangendo como se estivesse revelando um mistério guardado por muito tempo. Miguel prendeu a respiração. Seu Carlos, com a expressão de quem esperava algo importante, estava prestes a descobrir o que se escondia do outro lado. A figura à porta era inesperada. Era uma mulher, não muito mais velha que Miguel, com cabelos escuros e olhos que pareciam ter visto muito da vida. Ela estava visivelmente nervosa. Eu sou a Maria, sobrinha de seu Carlos, disse ela, a voz tremendo um pouco. Todos ficaram em silêncio, absorvendo a novidade. Miguel olhou para seu Carlos, que agora tinha uma expressão de surpresa e confusão. Maria? Seu Carlos finalmente murmurou, a expressão do rosto mudando rapidamente de confusão para um brilho de reconhecimento. Você veio... Eu precisava vir. Maria interrompeu decidida. Ela deu um passo à frente e Miguel pôde sentir a carga emocional que ela carregava. Eu sou a única familiar que te restou e... eu sei sobre a herança. Miguel piscou, sentindo sua mente girar com essa nova revelação. Uma sobrinha. Ele não tinha ideia de que seu Carlos tinha família. Uma avalanche de perguntas tomou conta de sua cabeça. Será que Maria tinha informações sobre o testamento que poderia mudar tudo? Seu Carlos parecia aturdido, e Miguel estava prestes a perguntar. Mas Maria o interrompeu. Eu sei que você está hesitando, tio, mas precisamos conversar. Esse dinheiro, ele pode nos ajudar, mas também pode ser utilizado por outros motivos. Há pessoas que querem tirar proveito disso. As palavras da jovem soaram como um sinal de alerta. Miguel observou a reação de seu Carlos, que estava lutando entre a expectativa e o peso das responsabilidades. O que você quer dizer, Maria? Ele perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Eu ouvi rumores desde que o testamento foi realizado. Algumas pessoas no bairro em que cresci estão de olho nessa herança. Não posso deixar você sozinho nessa hora. Tio, nós devemos unir forças. Precisamos proteger esse legado. Ele não é só seu, é nosso. É o que podemos fazer juntos para mudar a vida de outras crianças. Miguel sentiu o coração disparar. A conexão estava se formando diante dele, e ele podia ver claramente como poderiam trabalhar juntos. A herança não era apenas um dinheiro. Era uma chance de se unir e fazer algo significativo. Então você quer se juntar a nós? Miguel perguntou, sua voz cheia de esperança. Maria olhou para ele e sorriu timidamente. Sim, eu quero. Não só pelo dinheiro, mas para que o legado da nossa família de ajudar as crianças continue vivo. Seu Carlos, agora mais empertigado, respirou fundo. Isso muda tudo, não só para mim, mas para nós. A tensão na sala parecia diminuir um pouco. Todos estavam começando a perceber que aquela reunião poderia ser o início de algo grandioso. Os olhos de Miguel brilharam com a possibilidade. Tudo o que ele desejava era ter um propósito, e agora, isso parecia mais perto do que nunca.
eles poderiam usar a herança da melhor forma para realmente transformar vidas. Mas então a expressão de Maria mudou, seu semblante enrijecendo novamente. Porém, temos pouco tempo. Não podemos nos distrair. Já existem pessoas que estão se movendo, planejando. Antes que possamos pensar em investir essa herança, precisamos agir rápido e com cuidado. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele percebia que estava em um jogo muito maior do que imaginava. Uma nova aventura estava prestes a começar, cheia de desafios que poderiam transformá-los ou destruí-los. Então, o que faremos? Miguel perguntou, a determinação firme em sua voz. Maria olhou para os amigos e, com um brilho nos olhos, respondeu: primeiro, precisamos descobrir quem são essas pessoas que querem explorar a fragilidade de seu Carlos. E depois, vamos protegê-lo e a herança, juntos. Que assim eles estavam prontos para entrar em um labirinto de desafios inesperados. Se a herança já significava um dilema, agora a luta para defendê-la prometia um turbilhão de emoções. Miguel sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. O que mais viria pela frente, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: nada seria fácil e a luta por um futuro melhor acabara de ganhar um novo significado. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Com Maria nos ajudando, o grupo se uniu como nunca antes. As reuniões se tornaram frequentes e a cada encontro a determinação crescia. Miguel sentia que tudo o que fazia agora tinha um propósito, uma razão maior que sua própria ambição. Ele e seus amigos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, unidos pela música e pelo desejo de transformar vidas. Maria, com seu conhecimento e entusiasmo, trouxe novas ideias. Ela sugeriu que fizessem uma campanha de arrecadação envolvendo mais pessoas na luta pelo bem-estar das crianças do orfanato. Vamos atrair aliados. Quem sabe encontramos amigos que também acreditam na arte e na música como forma de transformação, propôs. E a ideia rapidamente ganhou força entre os jovens. Miguel se lembrou da música que haviam escrito e percebeu que ela poderia ser um poderoso instrumento de conexão. Se fizermos uma apresentação para a comunidade, poderemos mostrar nosso talento e, ao mesmo tempo, sensibilizar as pessoas sobre a importância de apoiar as crianças, sugeriu ele, enquanto seus amigos acenavam com entusiasmo. O grupo trabalhou incansavelmente nos ensaios. Cada nota que tocavam soava como um hino de esperança. O dia da apresentação chegou e a ansiedade preenchia o ar. O orfanato, normalmente em silêncio, agora pulsava com uma energia vibrante. Amigos, familiares e até desconhecidos se reuniram para ouvir a mensagem que Miguel e seus amigos tinham para compartilhar. Quando subiram ao palco, Miguel sentiu seu coração acelerar. A plateia se encheu de sorrisos, mas também de expectativa. Ele respirou fundo e começou a cantar. A música fluiu, ressoando nos corações de todos ali presentes. As palavras falavam sobre sonhos, união e sobre como a música poderia mudar o mundo. A energia tinha um poder quase mágico. À medida que a apresentação avançava, ele não conseguia conter a emoção. Lembrou-se de cada momento difícil que vivera no orfanato e como a música sempre fora uma luz nas horas mais sombrias. Ao olhar para a plateia, viu os rostos conhecidos dos seus amigos, todos sorrindo, vibrando com a energia que se espalhava pelo ar. Era como se cada voz se tornasse uma única melodia, tocando fortemente a alma. Quando a música finalmente terminou, o aplauso fez o chão tremer. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de pura alegria. A plateia estava em pé, aplaudindo, e ao seu redor, seus amigos foram até ele, abraçando-o como se fossem todos um só. Eles tinham conseguido transmitir sua mensagem, e a comunidade os apoiava. Nos dias que se seguiram, a apresentação deram frutos. As pessoas começaram a se mobilizar, doações começaram a chegar e projetos começaram a ser idealizados. Miguel e seus amigos não estavam apenas ganhando apoio financeiro, estavam conquistando a empatia do público e gerando uma onda de solidariedade. A causa deles ganhou visibilidade e mais pessoas se uniram ao movimento, tornando-se aliados na luta por um futuro melhor para todas as crianças do orfanato.
O que eles não esperavam, porém, era que a luta por proteger a herança de seu Carlos também começaria a se intensificar. Rumores de que havia pessoas com más intenções começaram a circular, e Miguel se viu novamente em um jogo de luz e sombra. Com a ajuda de Maria, começaram a investigar os possíveis adversários que poderiam surgir em seu caminho, sempre determinados a proteger seu Carlos e garantir que sua herança fosse usada para um propósito maior. Essa nova fase trouxe desafios reais. Um grupo de pessoas começou a fazer pressão sobre seu Carlos, tentando convencê-lo a desistir de sua herança. Eles argumentavam que o dinheiro poderia ser melhor servido de outras formas, apresentando propostas enganosas que tocavam no medo e na insegurança. Miguel, percebendo que enfrentavam uma questão muito mais profunda, organizou uma reunião com todos os envolvidos para discutir os próximos passos. Precisamos ficar alertas. Não podemos permitir que esse legado caia em mãos erradas. Somos uma família agora e devemos proteger o que é nosso, Miguel proclamou com a voz cheia de convicção. Seu Carlos, ao ver a garra e a determinação de Miguel e seus amigos, sentiu-se renovado. Nunca havia se sentido tão amparado, e a presença de Maria ao seu lado o harmonizava de uma maneira que ele não sabia que precisava. Vamos lutar. Juntos somos mais fortes, disse o velho, com a voz firme. A nova união trouxe esperança. E a cada passo que davam, Miguel sentia que estava não só lutando pela herança, mas por um futuro onde eles poderiam fazer a diferença na vida de muitas crianças. Para ele, a luta por um legado tornara-se uma expressão de amor, não apenas de ambição, permeando a essência de quem ele se tornara. Assim, o que era para ser uma luta solitária virou uma jornada coletiva. O futuro ainda era incerto, mas Miguel sentia uma profunda conexão com aquelas pessoas ao seu redor. Ele aprendera que, independentemente dos desafios que viriam, estavam juntos. E no meio de tudo isso ainda tinha a música. As canções que criaram juntos ecoavam como um lembrete constante do poder que tinham de mudar o mundo. Enquanto a jornada pela herança de seu Carlos seguia, ele sabia que o mais valioso que poderiam ter era a amizade e o amor que construíram. E essa força os tornaria imparáveis. Estamos apenas começando. Vamos juntos sempre em frente, Miguel afirmou determinado. O que aconteceria a seguir era apenas um capítulo na história que estavam escrevendo. E ele estava ansioso por cada palavra, cada nota, cada dia dessa nova aventura que a vida lhes oferecia. E você que está aqui, não fique de fora dessa. Se inscreva imediatamente, porque nós vamos trazer muito mais histórias inspiradoras como essa. Deixe seu like agora, para ajudar a espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Comente suas reações, suas ideias, queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer essa jornada incrível. Vamos juntos, cada um de nós faz a diferença.